Bom, meus amigos, continuando aqui o nosso, onde paramos aqui falando dos Changeman agora, naquele primeiro momento nós vimos que o pessoal de Ghostman conseguiu desenvolver um aparelho, um equipamento ali, que era anexado ao braço da Fera Balas, e o Balas ele absorve a energia ali, as energias, e aquelas energias são transformadas por meio daquele aparelho ali, que foi desenvolvido com o conhecimento da Nana. Ele transforma aquela energia absorvida em cápsulas, e essas cápsulas servem para alimentar o Gyodai, fortalecer, enfim. E o Gyodai transmite aquele raio dele que transforma os seres em gigantes. Tá, ok. Ali naquele momento, a Nana, ela se assustou e ela fugiu, mas no primeiro momento, lembra que a Nana foi sequestrada da sua estrela. Depois aqui ao longo do episódio vai mostrar como o pai dela, quando o Gosmo invadiu a estrela e o pai dela, enfim, foi morto. Mas a Nana, ela foi trazida aqui para a Terra e ela foi feita de uma certa forma, eu vou usar o termo, tá? Coloca entre aspas, é uma lavagem cerebral, uma hipnose nela, e ela acredita que o Dr. Kamazawa é o seu pai. Ela foi condicionada a isso, digamos assim. E tá, aí depois daquele momento, tem um momento lá que ela ataca o Tsurushi, porque ela no episódio anterior, se assusta com ele, enfim, para defender o seu suposto pai. E depois ela percebe, não, mas aqui não é minha estrela, esse lugar que eu estou, enfim, ela fica assustada e ela desaparece. Digamos que ela foge. Tá, tudo bem. Aqui, o Sr. Bazu, ele está cobrando ali dos seus integrantes, do Buba, do Giluk, enfim, de todos ali, todos de Ghostman, ele diz, olha, esse foi o plano de vocês para aumentar o poder de Gyodai, e vejam no que deu. Ele está cobrando o resultado da sua equipe ali, digamos assim, por assim dizer. E aí o Buba diz, não, mas nós vamos achar, o Buba, o Giluca, eles falam, não, nós vamos achar Nana, enfim, nós vamos resolver isso e tá, ok. Gosma está atrás de Nana. E os Changeman também estão. E aí eles estão procurando pela Nana, enfim. E aí tem o Zoro, aquele... Agora me fugiu o nome do Changeman preto. Mas enfim, tá. E aí ela tá olhando, ela tá observando a Terra e ela diz, que civilização atrasada é essa? Os carros andam sobre rodas, enfim, na estrela dela é mais avançada. Tá, tranquilo. E aí tem uma hora, os Changeman estão percorrendo ali por Tóquio e um deles avista, olha, mas olha lá, ela está lá. E ela estava numa... Como é que eu vou usar o termo mais ou menos? Não sei se é uma passarela, uma escada ali, enfim. Mas ela está num local elevado. Depois ela sai ali e ela tá... Tem um momento ali, os Changeman estão observando lá de cima e ela tá atravessando a rua. E no que ela tá atravessando a rua, um caminhão tá vindo de encontro a ela. E, óbvio, o caminhão vai atropelá-la. E dá atropelada a garota. E nisso o Tsurushi se joga lá de cima e ele consegue socorrer a garota, intervir, socorrer a garota rápido e livrar, no caso, livrar a vida da garota. E aí ela fica refletindo assim, tá, mas o papai falou que ele é uma pessoa má. Lembra, ela está condicionada a acreditar que o Dr. Kamazawa é o pai dela. Que ele é uma pessoa má, mas ele salvou a minha vida. Ela já está confusa, ela já está fugitiva, enfim, e fica mais confusa ainda. Tá. Aí determinada feita, daí eles conversam um pouco com ela, vamos aqui na infância, um balanço aqui. E aí diz, nós chamamos isso aqui de... Ali na dublagem aqui diz balanço, enfim, tá. E aí o Tsurushi ele fala assim, olha, Nana, fale mais sobre o seu pai. Porque os Changeman têm essa dúvida, tá? Porque se ela não é daqui, por que ela chama o Dr. Kamazawa de pai? E ela diz, olha, meu pai é uma pessoa boa, enfim, daí conta da sua estrela e que ele cuidava muito dos animais. E aí, para pra pensar, ele cuidava muito dos animais, essa é a ideia. Se o pai dela cuidava dos animais, o cuidado que ela vai ter para com o Gyodai aqui.
cara, tudo aqui é uma ficção, não existe um animal igual o Gyodai, mas tá. Enfim, e o pai dela era uma pessoa bondosa, que cuidava dos animais, enfim, tá. E eles estão conversando sobre isso. Ah, e detalhe, quando o Tsurugi resgatou a garota ali de ser atropelada, tem uma hora que ele coloca, tinha acho, caído, ele coloca nas orelhas dela o brinco dela ali. Tá. E nisso que eles estão conversando ali, o Dr. Kamazawa começa, aí aparece, e aí no laboratório daí já estão transformados em Changeman, com o Auto Changer, com as suas motos ali. E tem uma hora que chega quando eles, no meio do caminho ali, aparece o Monstro Balas. E aí eles pegam a Ting Espada ali e eles vão lutar contra o monstro ali, contra o Balas. Só que o Balas, o que ele tem? Ele consegue... Eu vou usar o termo assim, como se fosse sugar a energia, mas ele sai um poder da sua mão ali mais ou menos, e ele puxa os Changeman como se fosse um imã, assim, ó, os Changeman vêm de encontro, assim, puxar. Parece um magnetismo que chama pelo imã, né? Enfim, e puxou e ele começa a sugar a energia dos Changeman, tudo para passar pro Gyodai. E só que o único que escapa dessa puxada de mão digamos assim, desse imã do Balas é o Change Dragon. E os Changeman dizem pra ele, Dragon, vá atrás de Nani, enfim. E aí, nesse detalhe, o Balas, quando ele tá sugando ali, ele consegue prender os Changeman, ele não tá com a máquina tá lá no laboratório pra Nana resolver. Lá o Dr. Kamazawa diz assim, tem uma hora que E aí, o Dr. Kamazawa, ele usa uma arma ali, quando eu digo que ele usa uma arma, não pensem que é um revólver, é uma pistola, não, uma arma que dispara um laser ali, mas tem uma hora que o Tsurugi ele é atacado no corredor ali pelo Puba e pelo Balas, um adversário ali do lado ali. Enfim, daí ele tá em desvantagem. E aí, enfim, o Bubba e o Balas conseguem de uma certa forma, não sei se o termo certo seria batê-lo ali, enfim. E aí tem uma hora que o Bubba diz assim, tá, dá aqui o equipamento de gerar cápsula de energia, enfim. E ele pega o equipamento, que a Nana recém tinha consertado, e ele sai. E o Bubba diz assim, deixa o resto com você. E aí nisso o Dr. Kamazawa, o Tsurugi ali, ele tá caído, o Dr. Kamazawa pega a sua arma e dispara contra o Tsurugi. Várias vezes, o Tsurugi foge. E tem um determinado momento ali, eles estão meio que numa, não sei se é uma floresta, e ele dispara várias vezes contra o Tsurugi. E tem uma hora ali que mas seu pai foi morto, e conta aquela questão de quando o Gosmo invadiu lá, a estrela dela, e acabou com o pai dela. Até mostra o Bubba ali pegando o pai dela ali, enfim. Tá, aí nisso tem uma hora que o Dr. Kamazawa vai atirar um Tsurugi, e o Tsurugi já tem uma lesão, por assim dizer, no braço, que ele sente ali naquele momento. E ele já tinha sentido quando ele resgatou a Nana do atropelamento, que foi daquela primeira vez que a Nana o atacou para defender o Dr. Kamazawa, no episódio anterior. Tá. E aí quando ela vai atacá-lo, tem uma hora que ele vai eliminar o Tsurugi, a Nana, e a Nana usa do seu cinto ali, do seu poder, e nisso, com o poder do cinto dela, ela consegue atingir a mão do Dr. Kamazawa e desarmá-lo. Tá, num outro contexto ali do episódio, Gyodai recebe as cápsulas do em seres incontroláveis, enfim, fica gigante e fica incontrolável. Tá, e os lagartos estão ali, 2. E aí os lagartos começam a causar aquele caos, quebrar a cidade, enfim. Até não mostra muito, não é uma questão muito urbana, mas mostra eles quebrando antenas, quebrando algumas coisas, enfim. Tá. E aí tem uma hora ali, o Dr. Kamazawa, ele tenta atacá-los ali, e tem uma hora ali que o Dr. Kamazawa
ele é atingido pelo, digamos assim, o descontrole de um desses animais. Ele atinge com a cauda, o Dr. Kamazawa cai de um penhasco ali, enfim. Dá a entender que ele morre, dá a entender. E aí o Tsurushi fala pra ele, Nana, aqui na nossa... Aqui nós temos um... Isso que aconteceu com ele foi o que nós conhecemos aqui na Terra como castigo, enfim. Daí diz mais ou menos como um castigo divino, que as pessoas más são castigadas, enfim. O Dr. Kamazawa articulou o mal contra a Nana e o Tsurushi aqui, ele foi castigado de uma certa forma por esse monstro. Tá, tudo bem. Veja bem, são dois lagartos ali que o raio do Gyodai atingiu. Então são dois monstros gigantes. Aí tá. Nisso, tem uma hora que os Changeman ali, eles estão ali. E aí, vejam bem, o Tsurushi, o Change Dragon, tá sozinho. E os demais estão lá no aguardo dele. E aí tem uma hora, depois desse incidente com a Nana, enfim, que eles conseguem... A Nana fica meio assustada, enfim. Ela tá meio que fugitiva, depois tenta escapar. E o Tsurushi, ele vai... O Change Dragon chega lá onde estão seus companheiros. E aí, claro, aí a equipe tá completa. E aí sim, vamos Change, mas... ele não está formado ainda, transformado ainda. Aí se transformam, a equipe, o Esquadrão Relâmpago Changeman completo. Se transforma. E aí tá. O Gyodai já tinha recebido um ataque estratégico ali contra o Balas. Eles saltam, e aí vai um para cada lado, de certa forma, de 5 ângulos ali, e disparam contra o Balas. Daí vem disparo daqui, enfim. E aí o Balas ele é atingido ali. Daí o Change Dragon fala, olha, tu não consegue absorver energia de ataques de 5 pontos diferentes. E no caso quando ele absorvia energia era de um ponto só que vinha energia, né? Enfim, quando ele conseguia reunir todos, enfim. E aí depois, a hora é agora, Power Bazooka. E aí forma uma Power Bazooka, todo aquele movimento, na mira, fogo, e aí o Balas está abalado. Aí o Bubu ordena, Gyodai, emita o raio. E aí os Changeman vão tentar impedi-lo. Não deixe eu impedir. Acho que eles fazem um ataque ali, mas o Buba consegue defender eles assim, não, vocês não vão neutralizar aquela arma dele. Não é um facão nem uma foice. Existe uma ferramenta antiga que é muito parecida com aquela que o Buba usa. Quem trabalha no campo sabe. Mas essa ferramenta nem... Muito rara de ver de usar. Agora me fugiu o nome da ferramenta. Mas eu vou usar o termo que o Buba usa, um facão, tá? Ele protege o Gyodai do ataque. Ele diz, Gyodai é um ser muito importante para nós, enfim. E não vou deixar que vocês o ataquem ou neutralizem, enfim. Tá. E aí o Buba ordena, Gyodai, emita o raio emissor. E o Gyodai emite o raio emissor. E nisso... O Balas vira aquele monstro gigante. Tá. E também o raio emissor dele atinge outro lagarto. E aí fica o Balas e um lagarto gigante. A questão lembra que eu falei que ele já tinha, num primeiro momento, quando ele tinha disparado seu raio, ele já tinha atingido 2 lagartos. Teoricamente seria para ser então 4 inimigos, né? 3 lagartos e mais o Balas. Mas fica meio assim, em aberto, ou difícil de compreender no episódio o que aconteceu com os 2 primeiros lagartos ali. Mas aí agora, os adversários, ou vamos supor, claro, fica do nosso imaginário aqui na nossa série dos nossos heróis, talvez os lagartos ali por terem sido atingidos de forma aleatória pelo raio do Gyodai, talvez tivesse aquele momento passageiro de poderes gigantes, enfim. Mas aí ficou Balas mais um lagarto, tá. E aí a ordem o Change Dragon ordena a base Shuttle decolar. E aí vem todo aquele equipamento. E lembra que quando a base Shuttle ali vem, antes da conversão terrestre tem o Land Changer 1, Jet Changer 2, Jet Changer 3, enfim. Eles saem dos seus equipamentos. Num primeiro momento ali o Change Dragon ele já tem um momento que o Change Robô ele pega
aí finaliza, ele pega a sua tinta de espada ali, enfim, e aí todo aquele preparo, enfim, e tem uma hora que ele vai ele ataca, corta aqui os dois, e tem um determinado momento que tá ali numa vegetação, numa árvorezinha, o brinco da Nana. E eles, olha, o brinco da Nana, lembra aquele brinco que o Tsurugi colocou nela depois que ele a socorreu ali antes, no momento que iria ocorrer outro, que ela iria ser atropelada? E aí tá, e ali tem uma espécie de como se fosse, entre aspas, um bilhete da Nana. Mas aí, óbvio, o bilhete estaria entre aspas, escrito como se fosse no idioma da estrela dela, coisa assim. Claro, tu vai me perguntar, mas como é que ela se comunica com eles, enfim, claro, também é uma questão de uma dublagem, de uma ficção nossa. Mas tá, e quando eles pegam esse suposto bilhete, o cartão, enfim, desse cartão sai uma luz e dessa luz aparece uma imagem dela. Eu não sei como é que se chama imagem, se é holograma que se chama. Bom, enfim, aparece uma imagem dela, claro, só que é uma ficção, pessoal. E aí nessa imagem da Nana, ela tá falando ali, ó, Changeman, obrigado, enfim, e ela diz, ó, Tsurugi, fique com um brinco, como agradecimento, recordação, enfim. E ela diz assim, olha, eu ainda vou ficar aqui na Terra para evitar, a minha vida inteira, pelo resto da minha vida, para evitar os ataques de Gozo, enfim. Daí ela avisa, ó, ela tá por ali, mas tá dispersa ali pelo Japão, enfim. Mas ela tá ali, enfim. E assim os Changeman resolvem mais um problema de uma certa forma, a Nana está livre ali.